Olá, estamos de volta com a segunda aula do nosso Core Inquietum de hoje, a respeito do Padre Brown de Chesterton, a inocência de Padre Brown, e eu quero me deter num conto específico dessa obra chamado A Marreta de Deus. Esse conto, ele quer e pode fazer com que o nosso coração inquieto nos conduza a um autoconhecimento. Quem de fato nós somos e do que somos capazes. É muito interessante observarmos isso nessa história. Todo o livro vale muito a pena, aliás, toda a saga do Padre Brown é extraordinária. Essa daqui é a primeira história da saga Inocência do Padre Brown, essa edição da LPM Pocket. Eu tenho um carinho muito grande porque eu adquiri há mais de 10 anos, quando eu ainda estava no processo de volta para casa. Como nós dissemos na primeira aula do Core Inquietum, naquele retorno de Ulisses, foi no meu retorno, no processo de volta para a verdade, de volta para a beleza, para a bondade, de volta para Deus. Foi aí que eu encontrei esse padre detetive e me chamou muito a atenção. Como assim, um padre como detetive das histórias? É um padre não muito comum, não muito convencional, um padre com uma baixa estatura, um tanto quanto ali abobalhado para um primeiro olhar, despretensioso, muito diferente de outros detetives de histórias famosas da nossa literatura, como, por exemplo, o grande detetive Sherlock Holmes, de Sir Arthur Conan Doyle. Sherlock Holmes chegou ao ponto de se tornar mais famoso do que o próprio autor, do que Conan Doyle. O Padre Brown, ele é singelo. Ele é uma figura que não chama atenção para si. Ele é um padre que está ali e em alguns momentos nós nos perguntamos o que esse padre está dizendo, por que ele está ali. E é a reação da maioria dos personagens. Mas nós vamos perceber, eu quero apresentar desde já essa chave de leitura das obras de Chesterton, que são os seus paradoxos. Como eu mencionei na primeira aula, na sua obra-prima Ortodoxia, no capítulo 5, ali nos paradoxos do cristianismo, Chesterton, que é chamado de o príncipe dos paradoxos, ele vai nos trazer essa grande capacidade de sempre observar figuras contrárias, paradoxais. Isso é muito importante para nós entendermos os símbolos dessa história e o quanto isso pode nos trazer um autoconhecimento, o quanto isso pode nos revelar quem nós somos, o coração inquieto de cada um de nós e a que ponto nós podemos chegar se não estivermos dispostos a repousar na verdade esse coração inquieto. No vilarejo de Bon Beacon, empoleirava-se numa colina tão íngreme que o elevado pináculo da igreja parecia apenas o cume de um pequeno monte. Ao pé da igreja havia uma ferraria, em geral avermelhada pelo fogo das fornalhas e sempre abarrotada de marretas e sucatas de ferro velho. No outro lado da rua, depois de um rústico cruzamento pavimentado com paralelepípedos, ficava o Blue Boar, a única estalagem do lugar. Foi nesse cruzamento, num amanhecer plúmbeo e prateado, que dois irmãos se encontraram e conversaram, embora um estivesse iniciando o dia e o outro terminando. O reverendíssimo vigário Wilfred Bone era muito devoto e estava a caminho das suas austeras práticas de oração ou contemplação ao amanhecer, e o ilustríssimo coronel Norman Bowen, seu irmão mais velho, nem um pouco devoto, estava sentado trajado a rigor no banco do lado de fora do Blue Boar, bebendo aquilo que um observador filosófico poderia considerar tanto o seu último copo da terça-feira como o primeiro da quarta-feira. O coronel não era uma pessoa detalhista. Olha que interessante. Chesterton, o príncipe dos paradoxos, ele vem trazer para nós desde a geografia do lugar,
O vilarejo de Boambicon empoleirava-se numa colina tão íngreme que o pináculo da igreja parecia apenas um cume de um pequeno monte. Então ele vai sempre trabalhar essas duas imagens, do elevado e do baixo. Guardem isso. Não vai ser diferente com as duas figuras aqui, protagonistas da história. Os irmãos Bowen, o reverendo Wilfred Bowen e o coronel Norman Bowen. Uma figura, o reverendo, por sua vez, figura elevada, piedoso, muito devoto, a caminho das suas austeras práticas de oração, enquanto o outro havia passado a noite na bebedeira, na farra, o outro estava ali vivendo uma situação moral muito baixa. Um homem que estava constantemente traindo a sua esposa. A história vai contar que eles se encontram num cruzamento. Olha que interessante. Nada é por um acaso numa história, numa narrativa de um grande escritor. Esse cruzamento está dizendo para nós que é aquele momento de escolha, de decisão, onde personagens e pessoas como eu e você decidimos qual caminho escolher. Um personagem, um dos irmãos de sangue, um deles, o mais novo, estava a caminho das suas piedosas práticas, enquanto o outro estava entre, não sabemos se o último copo de bebida da terça-feira à noite ou se o primeiro copo da quarta-feira, ou seja, a noite toda estava buscando ali suas paixões desordenadas, estava preso ali aos seus apetites concupiscíveis, né? Numa linguagem mais tomista, nós podemos entender que eram figuras paradoxais. Uma figura elevada, o outro uma figura baixa. E olha que interessante, aqui nós teremos a traição de Norman Bowen, que é o coronel. Ele traía a sua esposa com a esposa desse ferreiro. Ele era adúltero. Olha que interessante, depois de apresentar essas características, tanto morais quanto físicas, dos dois irmãos aqui, figuras paradoxais, e aqui eu vou aprofundar um pouco mais no diálogo entre esses dois irmãos que haviam se encontrado naquele cruzamento. Bom dia, Wilfred, saudou ele, como um bom senhorio, estou zelando incessantemente pelo meu povo. Estou indo chamar o ferreiro. Wilfred olhou para o chão e disse: o ferreiro está fora da cidade em Greenford. Eu sei, respondeu o outro com uma risada silenciosa. E é por isso que estou indo fazer uma rápida visita à casa dele. Norman, disse o clérigo, de olho num seixo da estrada. Você não tem medo de raios? Então aqui nós temos a declaração do coronel dizendo: olha, estou indo ali cometer adultério, estou indo ali trair o ferreiro com sua esposa. E o irmão dele, sendo uma figura religiosa ali, vai dizer para ele: olha, você não tem medo de ser castigado, você não tem medo da mão de Deus sobre a sua vida aí, de cair um raio na sua cabeça? Ele responde de maneira zombeteira, escarnecendo daquele irmão, dizendo: o que quer dizer com isso? Indagou o coronel. Seu hobby é a meteorologia? Quero dizer, explicou Wilfred, sem levantar o olhar, alguma vez pensou que Deus pode atingi-lo no meio da rua? Desculpe-me, disse o coronel, vejo que o seu hobby é o folclore. Então ele continua zombando. A resposta do seu irmão religioso, do reverendo Wilfred, ela é intrigante. Ele vai dizer: mas se você não teme a Deus, tem boas razões para temer o homem. O irmão mais velho levantou as sobrancelhas polidamente. Temer o homem? Perguntou ele. Daí ele vai dizendo, né, que o ferreiro era uma pessoa forte, era um homem mais forte daquela região, ele deveria temê-lo. Mas aqui existe uma pista muito evidente, muito importante de todo o desfecho da história.
aquele homem será encontrado morto com a cabeça esmagada com uma marreta. Será encontrado no chão ali, e nós teremos ali os suspeitos, né? Como um bom conto policial, nós teremos aqueles suspeitos. Como sabe tudo isso? Exclamou ele. É um demônio? Wilfred, ele pergunta para o Padre Brown. Eu sou um homem, respondeu o Padre Brown com um ar sério. E por isso mesmo tenho todos os demônios do mundo no meu coração. Escute, emendou depois de breve pausa. Sei o que o Senhor fez. Ao menos consigo imaginar grande parte. Quando deixou seu irmão, o Senhor estava agitado e tomado por tamanha raiva e indignação que apanhou uma pequena marreta, meio inclinado a matá-lo por causa da impureza de sua boca. Ao invés disso, recuou, metendo-a embaixo de seu casaco abotoado, e correu para a igreja. Rezou fervorosamente em muitos lugares, abaixo do vitral do anjo, no estrado do mezanino e num estrado ainda mais alto, de onde podia ver o chapéu oriental do coronel como a carapaça de um besouro verde rastejando. Então uma terrível ideia tomou o seu espírito e o Senhor deixou que o raio divino caísse. Está dizendo, o Senhor se colocou no lugar de Deus. Estava tão habituado a rezar nos lugares altos, como criticava o ferreiro, dizendo que ele amava mais a arquitetura gótica da sua igreja do que o próprio Deus, mais a beleza arquitetônica do que Deus. E ele não rezava diante dos altares, ele estava sempre procurando lugares elevados. Aquele que se eleva sempre olha para os outros de uma perspectiva de quem está de cima. Sempre olha para o outro como um menor, como aquele que é pequeno, diferente da perspectiva de quem está embaixo. Quem está embaixo olha para quem está em cima sempre como aquele que é maior. Mas quem se coloca no lugar de Deus é que nós temos um pecado terrível, que é o pecado da vaidade e da soberba. O pecado adâmico, que fez com que os primeiros pais eles caíssem em tentação e rompessem a amizade com Deus. Esse homem que era uma figura devota, uma figura piedosa, ele não se atentou a isso, que ele estava sempre buscando os lugares altos da igreja, ao invés de rezar diante dos altares. Como sabe que ele parecia um besouro verde? Vai perguntar Wilfred. Ah, isso, disse o outro, com indício de um sorriso. Foi apenas um bom senso, mas preste atenção. Digo que sei tudo isso, mas ninguém mais precisa saber. O próximo passo é seu. Não farei mais nada, Padre Brown vai dizer. Vou guardar isso como um segredo de confissão. Se me perguntar por quê, posso dar muitas razões, e apenas uma lhe diz respeito. Deixo as coisas a seu cargo, porque o Senhor não foi tão longe com seu erro, como os assassinos fazem. O Senhor não ajudou a resolver o crime colocando a culpa no ferreiro, quando era fácil fazê-lo. Nem colocou a culpa na mulher dele, o que também teria sido fácil. Tentou resolver o crime colocando a culpa no imbecil, no Joey maluco, pois sabia que ele não sofreria, por ter demência, ele não sofreria as consequências de ter sido apontado como um suspeito. Esse é um dos detalhes que me compete perceber nos assassinos. Agora desça ao vilarejo. Olha a ordem do Padre Brown, dizendo, chega de se elevar, desça ao vilarejo. E siga o seu caminho tão livre quanto o vento, pois aqui eu disse minha última palavra. Desceram em absoluto silêncio a escada em espiral e viram a luz do sol na ferraria. Wilfred Ball cuidadosamente
abriu o portão de madeira do pátio e, dirigindo-se reto ao inspetor, declarou: gostaria de me entregar. Eu matei o meu irmão. Ele cometeu um fratricídio. Aquilo que, agora de maneira alegórica, nós podemos, como nos ensina o grande crítico literário canadense Northrop Frye, no seu livro Grande Código, que as histórias, as grandes narrativas da literatura ocidental, elas estão sempre dialogando com a tradição judaico-cristã. Então nós temos aqui também uma alegoria de Caim e Abel. Foi um fratricídio. Um irmão matou o outro, um irmão que teve inveja do outro. Um irmão que talvez se julgou melhor do que o outro porque não tinha as atitudes imorais do outro. Estava numa condição mais elevada, era um religioso, era uma pessoa que olhava de cima para baixo numa perspectiva moral elevada ao seu irmão mundano, ao seu irmão que era ali um beberrão, que era um zombeteiro, que era um adúltero, enquanto ele era um austero devoto, um homem religioso, um homem piedoso, um homem que se jogou Deus, um homem que condenou o seu irmão à morte, esmagando seu crânio com uma marreta. Então é interessante que o Padre Brown aqui, como que ele desvenda essa história? Ele desvenda a partir dos meandros da alma humana, dizendo que todos nós podemos fazer coisas extraordinárias, mas também podemos fazer coisas terríveis, coisas extraordinárias como os santos, os heróis, os corações inquietos que nós tanto meditamos durante esse curso, mas também fazer coisas terríveis, como esse reverendo fez ao se julgar Deus, ao se julgar juiz e condenador do seu próprio irmão. E que Padre Brown, ele não só aponta o dedo, ele não faz aquilo que o Wilfred fez com o seu próprio irmão. Ele quer salvar aquela alma. Ele quer redimi-la, porque ele é um padre. Então ele não quer só desvendar o mistério, ele não quer só descobrir quem é o assassino, ou em outros contos quem foi o ladrão, quem roubou determinada joia ou objeto. Ele quer descobrir aqui como salvar aquele que é um filho de Deus, que está se perdendo, aquele que está, por conta da sua vaidade, do seu orgulho, da sua soberba, se colocando no lugar de Deus, julgando e condenando o próprio irmão. Então, num dado momento, ele vai explicar ali para aquele, e aqui eu vou contar para vocês, né, como que ele descobre. Ele vai dizer: também o tentou o fato de que tinha em sua mão um dos piores mecanismos da natureza. Ele está dizendo ali, né? Como que ele descobre? Vou voltar aqui essa parte, olha que bacana que ele vai dizer aqui, ó. Padre Brown dizendo para o reverendo Wilfred: conheci um homem, disse ele, que começou adorando com os outros em frente ao altar, mas que cresceu gostando das alturas e lugares isolados para rezar, cantos e nichos do campanário, ou na torre da igreja. Uma vez, em um desses lugares estonteantes, nos quais o mundo inteiro parecia curvar-se perante ele como uma roda, seu juízo também foi abalado e ele julgou-se Deus. Tanto que, apesar de ser um bom homem, ele cometeu um grande crime. O rosto de Wilfred estava virado para um outro lado, mas suas mãos ossudas ficaram azuis e brancas ao apertarem um parapeito de pedra. Ele pensou que recebera o poder de julgar o mundo e matar o pecador. Nunca teria esse pensamento se estivesse ajoelhado como com outros homens no chão. No entanto, viu todos os homens vagando como insetos. Viu um especialmente pavoneando-se bem à sua frente, insolente
e bem visível, com um chapéu verde brilhante, um inseto venenoso. Ele está dizendo, olha, se você... Ele está contando uma história aqui. É legal que é uma metalinguagem, né? Uma característica dos grandes escritores. Machado de Assis usava muito isso. Ele conta uma história para dizer para o reverendo Wilfred, você é essa pessoa. Você é esse homem que começou adorando como os outros diante do altar, depois passou a adorar nos lugares altos, se sentindo no lugar de Deus, como se for julgando-se o próprio Deus, enxergando numa perspectiva mais elevada as outras pessoas como se elas fossem insetos a serem pisados, a serem destruídos. Gralhas grossitaram nos cantos do campanário, mas não se escutou outro som até Padre Brown continuar. Também o tentou o fato de que tinha em sua mão um dos piores mecanismos da natureza, isto é, a gravidade. Aquele insano e veloz caminho que faz toda e qualquer criatura da terra retornar voando ao seu coração quando é solta de um lugar mais alto. Vejo o inspetor e seu andar pomposo bem abaixo de nós na ferraria. Se eu largasse uma pedrinha deste parapeito, ela o atingiria com a velocidade de uma bala. Se eu deixasse cair uma marreta, até mesmo uma marreta pequena. Wilfred Bond passou uma das pernas por cima do parapeito e Padre Brown agarrou pela gola. No mesmo instante, não por esta porta, disse ele. Esta porta leva ao inferno. Olha que extraordinário. Aquele homem diante daquela história profética que o padre estava contando e dizendo, olha, você matou o seu irmão, você se sentiu no lugar de Deus, você o julgou, você o condenou, como o profeta Natan fez com o rei Davi. E aquele homem ali, desesperado diante daquela descoberta, ele passa a perna sobre o parapeito, já pensando em se suicidar. E o Padre Brown diz, não por essa porta, essa o levaria ao inferno. E aí ele vai conseguir não só a confissão, mas ele vai conseguir também uma contrição perfeita daquele assassino, que vai se arrepender, vai se entregar. E assim somos e devemos ser cada um de nós. Homens que o tempo todo devemos desconfiar de nós mesmos. Santa Teresa d'Ávila diz isso nos seus escritos. No livro da vida ela diz que nós precisamos desconfiar de nós mesmos. Não somos dignos de confiança. Se nós nos conhecermos o suficiente, nós não teremos confiança alguma em nós mesmos. Confiaremos em Deus. Padre Brown, ele diz isso. Ele diz que é preciso, e é o grande artifício dele, a grande capacidade ali detetivesca do Padre Brown é o conhecimento das almas. Ele sabe do que somos capazes. Por isso que essa história ela vem nos ensinar que o autoconhecimento é muito importante, para que nós, uma vez sabendo das nossas potencialidades, mas sabendo também das nossas debilidades, das nossas fragilidades humanas, portanto, de toda a capacidade que temos de fazer o mal, que nós possamos nos atentar a isso e buscarmos a virtude da humildade, reconhecendo que só Deus é Deus e nós somos aqueles que olhamos de baixo para cima. Deus está no mais elevado dos céus e nós, de joelhos, estamos diante de Deus nos altares, mas nunca no lugar de Deus, nos campanários, nos lugares elevados, porque nos lugares altos a perspectiva que nós teremos em relação àqueles que estão ali nos vales será sempre de insetos, sempre nos colocando no lugar do próprio Deus, dizendo, olha, está vendo aquele é pecador, aquele faz errado, aquele não presta, o outro não vale nada. Aqui Padre Brown traz para nós uma capacidade
extraordinária de entendermos que a humildade, ela é a rainha de todas as virtudes, né? A palavra humus, né, que vem de chão, de terra, nós precisamos, esse é o nosso lugar, a humildade nos coloca no nosso lugar, pois somos pó e para o pó voltaremos. Que nosso coração inquieto possa encontrar esse lugar que está definitivamente na humildade. Um forte abraço e até a próxima aula.